Muito bem, seja bem-vindo a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e hoje a gente vai estudar um tópico da teoria da pena, o concurso de crimes, que é um assunto aí muito importante e que você não pode deixar de saber. Vamos comigo então? Olha só, para você trabalhar concurso de crimes, eu quero falar para você um negócio antes que pode soar um pouco bobo para quem já tem mais experiência no direito penal, mas se você é iniciante, está trilhando seus primeiros passos ainda na graduação, é importante saber a ideia de concurso aqui. Qual que é a ideia de concurso quando você pensa em direito penal? Toda vez que aparecer concurso, por exemplo, concurso de pessoas, concurso aparente de normas, concurso de crimes, quer dizer que tem mais de alguma coisa acontecendo. Quando você olha lá para o concurso de pessoas, a gente vai estudar então coautoria, participação, concurso aparente de normas, mais de uma norma aplicada ao mesmo caso concreto, entendeu? E agora, olhando para o concurso de crimes, quer dizer que aconteceu mais de um crime. Só que aqui vai uma crítica doutrinária que é muito interessante e que particularmente eu concordo. Na verdade, a gente poderia muito bem chamar, ao invés de concurso de crimes, esse tópico do conteúdo de direito penal de concurso de penas. Porque tudo que a gente vai estudar ao longo desse nosso encontro aqui tem a ver com dosimetria da pena. Afinal de contas, é o magistrado, na hora que ele vai fazer a sentença condenatória, fixar a pena definitiva do agente, que vai levar em conta essas regras que nós verificamos no artigo 69 do Código Penal, 70 do Código Penal e 71 do Código Penal. E para fechar, ainda tem mais um dispositivo, né? O concurso de crimes no tocante à pena de multa, que é o artigo 72 do Código Penal. Bom, para iniciar então definitivamente esse nosso encontro, eu quero começar com uma citação doutrinária do manual aqui do professor Juarez Cirino dos Santos. O que ele fala para nós no que toca ao concurso de crimes? Confere comigo aqui na lousa. Olha só, segundo o professor Juarez Cirino dos Santos, no direito penal brasileiro, a pluralidade sucessiva de fatos puníveis chama-se concurso material. E essa regra a gente verifica no artigo 69 do Código Penal. Ele diz ainda que a pluralidade simultânea de fatos puníveis denomina-se concurso formal. E essa regra a gente verifica no artigo 70 do Código Penal. E a pluralidade continuada de fatos puníveis aparece sob a designação de crime continuado no artigo 71 do Código Penal. Então você já vai verificar agora comigo quais são as espécies de concurso de crime. Eu posso ter o concurso de crime material, o concurso de crime formal e ainda aparece a continuidade delitiva. Vamos primeiro para a hipótese do concurso material e verificar o que fala esse artigo 69. E eu já adianto, essa primeira regra que a gente vai verificar é a mais fácil. O negócio começa a ficar mais complicado quando você entra em concurso formal e um pouquinho mais sofisticado na continuidade delitiva. Mas não se assuste que vai dar tudo certo e você vai compreender tudo aqui ao longo do nosso encontro. Vamos juntos então? Olha só, para a gente falar em concurso material, nós devemos olhar as disposições do artigo 69. E ele diz para nós que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Diz o parágrafo 1º o seguinte: na hipótese deste artigo, quando o agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. E o parágrafo 2º diz que quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Bom, pessoal, aqui para você memorizar as regras de concurso material é muito simples. Basta você lembrar que quando eu falar em concurso material, eu vou ter mais de uma ação ou omissão. Então, ó, um macete aqui para você guardar.
Olha aqui comigo. Lembra que esse M do material aqui está associado a mais de uma conduta, mais de uma ação ou omissão. E aí o que vai acontecer? O agente, mediante então duas ou mais ações ou omissões, ele vai provocar dois ou mais resultados típicos, ou seja, dois ou mais crimes, entendeu? Então pensa aqui comigo, que o sujeito vai lá e mata a vítima. Ele pega lá o cadáver e enterra num terreno lá, num local escondido, num local ermo, em determinado local. Beleza, quantas condutas eu tenho aqui? Ele foi lá e matou, depois ocultou o cadáver. Eu tenho duas condutas. Perceba que ele vai incorrer nas sanções do homicídio e também da ocultação de cadáver. Então, como é que a gente vai fazer aqui para calcular a pena? Como é que o juiz, ao fixar a pena, depois que ele for condenado, vai fazer? Então, se deparando com duas ou mais condutas que produzem dois ou mais resultados, o juiz vai simplesmente somar as penas de cada um dos crimes. É bem simples então. Ele vai calcular a pena do homicídio, vai calcular a pena da ocultação do cadáver e no final ele soma, entendeu? Então é bem simples aqui o raciocínio. Vamos imaginar que eu e você, a gente se junta para praticar a conduta de tráfico de drogas. Então, nós formamos uma associação com a finalidade de tráfico. E a gente vai lá e, porventura, é pego pela polícia praticando o tráfico de drogas. Quando a gente for responsabilizado penalmente, perceba que nós vamos incorrer nas disposições do artigo 35 da Lei de Drogas, que é a associação para o tráfico, e também nós vamos ser responsabilizados pelo artigo 33 da Lei de Drogas, pelo tráfico de drogas. Porque nós temos aqui duas condutas diferentes, a associação e depois, por exemplo, o transporte, ou a gente tinha em depósito a droga, e a gente vai ter então a regra aplicável aqui de concurso material. Significa dizer que o juiz, ao condenar eu e você, ele vai pegar e vai calcular a pena da associação para o tráfico, vai calcular a pena do tráfico de drogas e ao final ele vai somar as penas. Então é bem simples aqui o que você tem que memorizar com relação ao conteúdo concurso material. Vamos juntos então aqui, ó, aqui no slide eu sintetizei a ideia central do concurso material. Então, duas observações que você tem que memorizar e são bem simples. Que no concurso material há uma pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Por que pluralidade de condutas? Porque eu tenho duas ou mais condutas, né? Sejam ações ou omissões que vão produzir dois ou mais crimes. Fácil? O que mais? Olha aqui comigo no quadro. Nessa hipótese aqui, nós vamos adotar o critério do cúmulo material. Isso significa dizer o quê? Esse sistema ele vai recomendar a soma das penas de cada um dos delitos componentes do concurso. Então, igual eu falei para vocês, imagina que o sujeito praticou um homicídio, certo? Depois ele foi lá e ocultou o cadáver. Então, ocultou o cadáver. Imagina aqui de forma hipotética que o juiz dosou a pena do homicídio e chegou a uma pena de 10 anos. Com relação à ocultação, o juiz dosou a pena e deu 5 anos. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar as penas. A pena definitiva, então, será de 15 anos. O mesmo raciocínio pode aplicar-se ao exemplo que eu dei ali da associação para o tráfico de drogas e pela conduta do tráfico de drogas. Ok? Beleza? Então é muito simples você compreender as regras de concurso material. Show! O que mais que a gente tem que ver então? Agora nós vamos para as regras um pouquinho mais complicadas, que são as de concurso formal. Presta atenção aqui comigo no que diz o artigo 70 do Código Penal. Ele diz para nós o seguinte, ó: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. Bom, nessa primeira parte aqui a gente tem uma regra. Agora eu vou destacar de outra cor porque nós vamos ver outra regra nesse mesmo caput aqui, ó.
dizendo que as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior. E para fechar aqui as regras de concurso formal, ainda vem o parágrafo único, que vai dizer para nós que não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Então, muita atenção nesse momento aqui, ó. Por que esse artigo ele é um pouco mais difícil? Porque aqui a gente consegue extrair duas espécies de concurso formal. Eu posso ter o concurso formal próprio e também eu posso ter o concurso formal impróprio. A regra do concurso formal próprio aparece no caput, conforme a gente viu aqui na tela, só que na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos encontrar a regra do concurso formal impróprio. E ainda no parágrafo único, vai aparecer uma regra especial chamada de concurso material benéfico. Vamos analisar uma a uma aí com muita calma para você compreender de fato esse conteúdo. Vamos juntos então, vamos começar pela regra de concurso formal próprio. O que acontece aqui, ó? O concurso formal será próprio ou perfeito quando a unidade de comportamento corresponder à unidade interna da vontade do agente. Isto é, o agente deve querer realizar apenas um crime, obter um único resultado danoso. Em outras palavras, para você compreender isso aqui de forma bem simplificada. Gente, pensou em concurso formal? Tem que lembrar, eu tenho uma única conduta que vai produzir 2 ou mais crimes, certo? Se eu não tenho a intenção propriamente de concretizar cada um desses crimes mediante um único ato, eu vou estar falando do concurso formal próprio, que é esse que a gente está examinando agora. Vamos partir para um exemplo. Imagina que o sujeito está conduzindo seu veículo, certo? Em via pública em alta velocidade. No entanto, ele acaba perdendo o controle do veículo e vem a atropelar 3 pedestres que estão transitando ali pela calçada. Então perceba, esse sujeito ele estava dirigindo de forma imprudente, com excesso de velocidade. Em razão disso, ele perdeu o controle do carro e atropelou 3 pessoas. Você vai perceber que aqui ele vai ser responsabilizado, né? Se porventura essas pessoas morrerem, as 3 pessoas forem mortas, ele vai ser responsabilizado pelo homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, ok? Então nós tivemos 3 crimes aqui, mas esses 3 crimes aqui ocorreram mediante uma única conduta, certo? Ou o sujeito, você pode imaginar, também aparece na doutrina, ele avançou o sinal vermelho, bateu em outro veículo e lá tinha 2 pessoas. Uma pessoa veio a morrer e a outra ficou lesionada. Nós também temos aqui concurso formal de crimes. O que vai acontecer? Ele vai ser responsabilizado, então, pelas infrações que foram praticadas. Mas, no entanto, a regra é diferente da regra do concurso material. Nessa hipótese aqui, nós não vamos somar as penas. Você vai perceber que o concurso formal próprio trata-se, na verdade, de um benefício ao agente. O que a gente vai fazer então, professor? Olha aqui, a partir dos exemplos que eu trouxe para você. Pensa aqui comigo. Na primeira situação, imagina que o sujeito incorreu, então, no artigo 302 do CTB. Porque ele atropelou 3 pessoas, correto? Então ele foi lá, atropelou 3 pessoas. Então por 3 vezes ele incorreu nas sanções do artigo 302. Ao invés de você calcular por 3 vezes as penas do artigo 302 e somá-las ao final, você vai pegar uma das penas e vai acrescentar uma fração que vai variar de 1/6 até a metade, conforme a gente viu no dispositivo anterior. Então é muito mais favorável. Perceba o seguinte, aqui nesse caso, ao invés então, ó, do juiz calcular a pena de cada um desses crimes, imagina que o primeiro crime, em razão da primeira vítima aqui, deu 4 anos, o segundo crime, em razão da segunda vítima, deu 4 anos, a terceira vítima, ele também foi condenado a 4 anos. Ao invés do juiz somar as penas, ele vai pegar apenas uma delas e vai somar a isso aqui
uma fração que varia de 1/6 até metade. Já já eu vou explicar para você qual que é a fração que o juiz vai escolher no caso concreto. Mas você vai perceber que aplicar essa fração é muito melhor do que o somar. Então aqui a gente está trabalhando com um benefício. Como é que é o nome desse critério que a gente pega a pena de um dos crimes e aplica uma fração correspondente aos demais? Esse critério é denominado de critério da exasperação ou sistema da exasperação. Beleza? Então, comigo aqui na lousa, cristalizando o que eu acabei de dizer para vocês, que nesse caso a gente adota a exasperação, que é o sistema que recomenda a aplicação da pena mais grave, aumentada de determinada quantidade em decorrência dos demais crimes. Beleza? Então, só uma observação aqui, ó. Se, nesse exemplo que a gente trabalhou, ele recebeu a mesma pena com relação a cada uma das vítimas, então foi 4 anos, 4 anos e 4 anos, o juiz escolhe qualquer uma delas. Mas vamos pensar no outro exemplo que eu falei, que uma vítima morreu e a outra vítima se lesionou. Então você teria o 302 do CTB e o 303 do CTB. Aí o juiz ele tem que pegar a pena mais grave e acrescentar uma fração com relação às outras, entendeu? Então, ou ele escolhe qualquer uma delas se todas as penas forem idênticas, ou ele pega a maior e acrescenta a fração. Fácil? Então, lembra, concurso formal próprio, aqui a gente adota a regra da exasperação, que é você pegar uma das penas e acrescentar uma fração correspondente, variável de 1/6 até metade. Ok, vamos adiante. E agora, quando que eu tenho o concurso formal impróprio? Gente, o concurso formal impróprio, ele é um pouquinho mais sofisticado, por quê? Aqui o agente, o código dá um nome para o que ele tem em mente. O código chama isso de desígnios autônomos. O que significa esses desígnios autônomos? É uma multiplicidade de vontades. Aqui, na verdade, ele tem consciência e vontade de realizar todos os tipos penais, todos os crimes, mediante uma única conduta. Então imagina lá, um namorado ciumento, tá raivoso, vê a ex dele ali, né, ou a atual namorada conversando com um rapaz, pega seu veículo e joga em direção ao casal que tá lá conversando no meio da rua, para passar por cima dos dois e praticar ali um duplo homicídio. Então perceba, ele tem a intenção de praticar um duplo homicídio, mas ele atua mediante uma única conduta. Aqui, perceba, a situação é diferente. Aqui, o código fala para nós que existe desígnio autônomo. Perceba que ele tem dolo na produção dos dois resultados danosos. Nesse caso, a gente não vai aplicar a regra da exasperação, aquele sistema do concurso formal próprio. Aqui, você vai somar as penas dos delitos praticados. Então, o sujeito foi lá, atropelou a ex-namorada, conversando com o rapaz, praticou 2 homicídios. O juiz vai calcular a pena do homicídio com relação à ex-namorada e do homicídio com relação ao outro rapaz. No final, ele soma as penas. Imagina que nessa situação o juiz fixou 20 anos em relação à morte da namorada e 18 anos em relação à morte do outro rapaz. Nesse caso, ele no final soma as penas. Vai dar um montante aí de 38 anos a condenação definitiva. Entendeu? Então, para você memorizar e anotar no seu material, olha aqui comigo no quadro. O concurso formal será impróprio ou imperfeito, também é assim conhecido, quando o agente deseja a realização de a realização de mais de um crime, ou seja, tiver consciência e vontade em relação a cada um deles. É o que a gente chama de desígnios autônomos. Isso aqui você pode denominar e anotar no cantinho do seu material, nada mais é do que o dolo do agente. Ele tem a intenção, então, de produzir todos aqueles resultados. Nesse caso aqui, qual que é o critério que nós vamos adotar? Aqui nós vamos adotar a regra do cúmulo material. Significa dizer que o juiz vai somar as penas dos delitos praticados. Vamos ver então se você compreendeu. Imagina que o sujeito, então, ele pega um revólver, ele tem na frente dele 2 vítimas, amarra as 2 vítimas, pega o revólver e dá um tiro para matar com um tiro as 2 pessoas. Nessa situação aqui, eu tenho hipótese de concurso de crimes?
Tem. Ocorreram 2 homicídios. Houve aqui 2 ou mais condutas? Não, houve uma única conduta. Então, a regra é de concurso formal. Ele tinha o propósito de matar as 2 vítimas mediante um único disparo? Tinha. Então, a gente trabalha com a regra de concurso formal impróprio. Então, eu calculo a pena de cada um dos homicídios e no final eu somo as penas. Beleza? Então, aqui a gente adota aqui o critério do cúmulo material. Fácil? Então, é isso que você tinha que memorizar. Em resumo, pensou em concurso formal próprio, exasperação, pensou em concurso formal impróprio, aí você trabalha com o quê? Você trabalha com a soma. Só que o código ele não para por aí. Lá no parágrafo único, eu falei que tem uma previsão específica, que é o que a gente vai ver agora. Olha isso aqui, pessoal. Concurso material benéfico. E aqui eu quero que você tenha muita atenção, porque a maioria das questões de prova elas trabalham com essa regra aqui, porque muitos alunos acabam esquecendo, acreditem. Por quê? Quando você pega o exame de ordem, nós encontramos muitas questões nesse sentido, em concurso público também. O que é esse concurso material benéfico? É a regra que está lá no artigo 70, parágrafo único. Ele vai dizer para nós que, se você aplicar porventura a regra de concurso formal próprio, ou seja, a exasperação, e ficar pior do que a soma, aí você vai aplicar a regra que acumula. Então você vai aplicar a soma. Então a exasperação, em outras palavras, ela não pode ficar pior do que você somar as penas dos delitos correspondentes. Eu vou te dar um exemplo que inclusive já apareceu em provas. Pensa aqui comigo, olha só. Imagina que o sujeito, ele foi lá, efetuou um disparo de arma de fogo. Efetuou um disparo de arma de fogo, acertou uma pessoa, com relação a essa pessoa, matou essa pessoa, então nós temos um homicídio. Um homicídio, certo? No entanto, o projétil atravessou o corpo dessa pessoa e ainda atingiu a perna de outra pessoa. E nessa pessoa acabou provocando lesão corporal. Ok? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte. No momento que ele atirou, ele tinha o propósito de atingir as 2 vítimas? Se a resposta for negativa, então nós vamos para a regra de concurso formal próprio, né? E aí você vai pensar aqui comigo, ah, beleza, professor, muito fácil. Então eu vou pegar a pena do homicídio e vou acrescentar uma fração, que varia de 1/6 até metade, certo? Cuidado, tá? Muito cuidado. Porque pode acontecer o seguinte, imagina que o juiz vai lá e dosa a pena do homicídio. Ao dosar a pena do homicídio, ele chega ao final a uma pena de 2 anos, certo? Beleza, 12 anos, perdão. E aí ele dosa a pena da lesão corporal e chega a uma pena de 6 meses, porque a pena da lesão corporal é muito menor que a pena do homicídio. Olha só, se eu pegar a regra aqui do concurso de crimes relacionado ao concurso formal próprio, você pode ser induzido ao erro. Porque você vai pegar, ó, então eu vou pegar a pena do homicídio, que é mais grave. Então, 12 anos. E vou acrescentar 1/6. 1/6 de 12 anos, 2 anos, não é? E aí, a pena no final vai dar 14 anos. Mas se você tiver somado as penas aqui no caso concreto, daria uma pena de 12 anos e 6 meses. O que o parágrafo único do artigo 70 manda você fazer? Ao invés de optar pela exasperação, você vai adotar aqui a soma. O nome disso é concurso material benéfico, ou também conhecido como concurso material favorável. Beleza? Concurso material favorável. Ok? Compreendeu? Então, muito cuidado ao resolver questões em provas, tá? Principalmente se aparecer a pena lá. Não esqueça que se a exasperação ficar pior do que a soma, você vai optar pela soma. Tudo bem até aqui? Beleza. Com isso a gente esgotou
todo o regramento que está no Código Penal. Só que o STJ tem vários entendimentos relacionados ao concurso formal que a gente vai ver agora. Então vamos aprofundar ainda mais o nosso estudo e ver algumas teses já fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça com relação a esse instituto que nós estamos examinando. Vamos juntos então. Olha só aqui comigo. Jurisprudência aqui, notadamente do STJ, com relação ao concurso formal. Primeira hipótese aqui, primeira tese que já foi fixada pelo STJ. O roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura concurso formal e não crime único ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Inclusive, pessoal, isso aqui já foi questão de concurso público, tá? Narrava um enunciado lá que aconteceu um roubo dentro de um transporte coletivo, um fato que no nosso dia a dia não é raro de você verificar. Então o sujeito entra dentro do transporte coletivo, aponta o revólver, manda todo mundo passar as bolsas, os celulares. Você vai perceber que você aqui tem uma pluralidade de patrimônios lesados, né? Então cada pessoa que teve o seu pertence ali subtraído foi vítima desse crime. E aí o STJ falou, ó, nesse caso não é um único roubo que aconteceu, é uma única conduta, porque ele pegou o revólver e ameaçou todo mundo. Passa aqui o celular, a bolsa, o dinheiro, tudo que você tiver. Só que, considerando que houve uma lesão a vários patrimônios, aqui, então, mediante uma conduta, você praticou vários crimes. Nesse caso aqui, então, nós invocamos a regra de concurso formal. Essa é a tese fixada, portanto, pelo STJ. Muito cuidado, tá bem? O que mais que o STJ já pacificou? Olha que interessante. A distinção entre concurso formal próprio e impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos. Galera, eu falei para vocês o que são os desígnios autônomos. É o propósito de atingir todos aqueles crimes, né? É o dolo, é a consciência e a vontade do sujeito realizar todas as infrações mediante uma única conduta. Lembra que no concurso formal próprio, ele não tem o desejo de realizar todos os crimes. Agora, no concurso formal impróprio, ele tem. Então, o que diferencia é que no impróprio, você tem o dolo com relação à produção daqueles resultados. Beleza? Então vamos lá. O que mais? O número decorrente, ou melhor, o aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações. Aqui vamos fazer um quadrinho que fica bem interessante para você memorizar. Olha só, professor, então eu sei que lá, no caso de exasperação, eu tenho frações variáveis de 1/6 até metade. O que o STJ ele diz para nós? É 1/6 até metade. Deixa eu colocar aqui de novo então para vocês. Então, 1/6 até metade. O que o STJ pacificou então aqui nesse caso? Se o sujeito pratica 2 infrações, aí você aplica o aumento no mínimo. Se o sujeito pratica 3 infrações, aí você aplica a fração de 1/5, um pouco maior, beleza? Se ele pratica 4 infrações, aí você aumenta em 1/4. Se o agente pratica, mediante uma única conduta ali, 5 infrações, aí sobe 1/3. Se ele pratica 6 infrações ou mais infrações, aí o juiz aumenta no patamar máximo, que é metade. Então perceba, o STJ ele estabelece um critério aqui para você ter uma uniformidade nas decisões. Então, o aumento correspondente à exasperação, ele vai ser proporcional ao número de infrações praticadas. Beleza? Tudo bem? Então, naquele exemplo que eu trouxe para vocês do atropelamento, o sujeito estava lá em alta velocidade, atropelou 3 pedestres. Quanto que ele vai pegar e aumentar? Ele vai calcular a pena, então, de todos os crimes, vai pegar uma delas e aí vai acrescentar uma fração de quanto? 1/5, porque eu tive a produção aqui de 3 infrações. Compreendeu? É assim que vai funcionar o raciocínio lá no cálculo da pena dentro da sentença condenatória. Vamos adiante? O que mais que o STJ já fixou aqui de entendimento que é importante você ter no seu material? Olha lá,
O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório ou pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano, tá bem? Bom, esse conteúdo aqui, pessoal, é mais sofisticado lá no ponto de processo penal. Então, para você ainda que não estudou processo penal, fica tranquilo, porque isso aqui você aprende lá dentro de processo penal. Mas para você aí que já tem um pouco de conhecimento prático do dia a dia, já faz estágio ou já atua, você sabe muito bem que a suspensão condicional do processo é um instituto que está lá na Lei dos Juizados Especiais Criminais, aparece no artigo 89, e um dos requisitos lá é que cabe a suspensão condicional do processo toda vez que eu tiver uma infração penal cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, entendeu? Mas quando você for aplicar esse instituto, você tem que tomar cuidado. Em se tratando de concurso de crimes, se você aplicar as regras do concurso de crimes, seja concurso formal, seja concurso material, entendeu? Tem que tomar cuidado para as penas mínimas não passarem de 1 ano dentro do somatório ou dentro da exasperação, beleza? Porque se passar, aí o agente não tem mais direito à suspensão condicional do processo. Então fica ligado com essa regrinha, inclusive súmula aqui do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 243. Além disso, o STJ já pacificou o seguinte, que no concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva. Bom, dentro do nosso programa de teoria da pena, eu ainda vou trazer para vocês um encontro específico sobre prescrição. Mas você tem que lembrar o seguinte, aqui já para te contextualizar do que nós vamos estudar nesse encontro específico. Com relação à prescrição, você tem que guardar aqui o Estado, ele não tem todo o tempo do mundo para apurar a prática das infrações penais. Os crimes prescrevem em razão do decurso do tempo. Nós temos prazos lá no artigo 109 do Código Penal, né? Começa em 3 anos, 4, 8 e assim por diante. Ok, o que acontece aqui? Quando você tem concurso de crimes, eu quero que você guarde. A prescrição ela é contada de forma individual para cada um dos delitos. Então, o cálculo da prescrição ele é isolado, beleza? Então, já memoriza esse conteúdo aqui. Lembra que, em se tratando de concurso de crimes e prescrição, o cálculo da prescrição ele é isolado e não baseado no montante final ali do somatório ou do produto ali da exasperação. Beleza? Então eu pego a pena de forma individualizada com relação a cada uma das infrações. Guardou isso? Vamos adiante então. Olha só, agora a gente chega à regra de crime continuado, que aparece no artigo 71. Vamos lá para a continuidade delitiva então, vamos verificar o que fala esse artigo 71. De acordo aqui com o Código Penal, nós temos que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. E o parágrafo único diz que, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse Código. Gente, primeiro, como é que eu vou compreender esse instituto da continuidade delitiva?
Professor, então aqui eu tenho pluralidade de crimes também? Sim, tá bem? Só que aqui você tem que entender alguns pressupostos básicos para você compreender a ideia do crime continuado. O crime continuado, esse instituto, nada mais é do que um benefício para o agente. E ele, na verdade, vai ser uma ficção jurídica. Ou seja, nós vamos ter uma pluralidade de infrações, uma série de infrações, só que, para fins penais, nós vamos considerar que houve apenas uma infração. Por isso, a gente chama de ficção jurídica, ok? E por que isso aqui é um benefício? Porque, ao invés de trabalhar com o somatório de cada uma das penas correspondente a essa pluralidade de infrações, aqui a gente também vai se valer do critério da exasperação. Só que a regra da exasperação aqui é um pouco diferente. Na verdade, ela pode chegar a um patamar mais gravoso, porque varia de 1/6 até 2/3. Então vamos compreender aqui, a partir de um exemplo, as ideias centrais do crime continuado. Gente, pensa aqui comigo que o sujeito foi lá, praticou um furto em determinado dia. No outro dia, ele foi lá, entrou em outra residência, praticou outro furto, subtraiu um televisor. No outro dia, aí ele praticou outro furto, certo? No mesmo condomínio, em outra residência, só que aí ele foi preso em flagrante. Então, ele praticou no dia 1 o primeiro furto, no dia 2 ali o segundo furto e no dia 3 ali o terceiro furto. O que acontece nessa situação? Para fins penais, nós não vamos considerar que houve aqui 3 crimes. Em se tratando de crime continuado, aqui, se a gente verificar que é cabível a regra do crime continuado, nós vamos considerar que tudo isso aqui é um crime único. É um crime só. Por isso que nós chamamos isso de ficção jurídica. Ficção jurídica. Porque, na verdade, não tem a ver com a realidade. Professor, mas qual que é a origem desse instituto aí do crime continuado? Por que ele existe, esse crime continuado? Ele é um benefício, gente, que foi criado lá na Idade Média. Porque nesse período da Idade Média, quando o agente ele praticasse 3 furtos de forma sequencial, ele era condenado à pena capital, entendeu? Então, se ele, por exemplo, subtraísse no mesmo dia 3 locais, no mesmo dia ele já era condenado à pena radical, que é a pena de morte, entendeu? Então, para evitar a pena de morte, nesse tipo de situação, criaram esse instituto, que é uma ficção jurídica, de forma a beneficiar. Isso aí foi trazido para o Código Penal, né? E agora aparece pelo regramento atual no artigo 71. E a gente, nesse caso, vai considerar, então, a ocorrência de apenas uma infração e nós vamos somar aqui uma fração com relação às outras infrações. Então, a gente, da mesma forma que lá no concurso formal, vai calcular a pena de cada um dos furtos. Imagina que aqui você teve uma pena de 2 anos, aqui uma pena de 2 anos, e aqui vamos imaginar uma pena de 3 anos, né? Porque houve aqui, por exemplo, o juiz valorou alguma circunstância a mais, alguma questão assim, deu uma pena diferente. Ok, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma das penas, então você lembra, se forem todas iguais, qualquer uma delas. Agora, se forem diferentes, a mais grave. Você vai pegar a pena mais grave, então nesse caso aqui eu pego os 3 anos, correspondente a essa última infração aqui, e eu vou somar aqui uma fração, que vai variar de 1/6 até 2/3. Beleza? Tudo bem até aqui? Então perceba que é muito melhor eu aplicar essa fração que vai valer como punição em relação às demais infrações, do que eu simplesmente pegar as penas aqui de cada uma das infrações e somar tudo. Só que para você aplicar esse regramento de crime continuado, nós temos que identificar, mesma situação aqui de tempo, de espaço, tem que ser infrações semelhantes, não pode ser infrações diversas. Por exemplo, não pode ser um roubo e um latrocínio e depois um furto. Aí não dá para você reconhecer o elo de continuidade. E se você não reconhece o elo de continuidade, qual que é a regra que você vai aplicar? Aí você vai lá na regra de concurso material. Você daí vai somar todas as penas. Então guarda, o crime continuado é uma ficção. Então você vai ter uma sucessão ali de crimes. E aí, se você considerar as regras de crime continuado, nós vamos considerar então que houve aqui apenas uma única infração. Pega a pena de apenas a pena mais grave de uma das infrações e soma uma fração correspondente.
ok? Então é assim que você vai trabalhar. E se porventura não caber a regra aqui que a gente vai estudar com relação ao crime continuado, você vai se valer das regras do artigo 69 do concurso material. Então vamos lá, sintetizando nossas ideias aqui no slide. Olha aqui comigo. Adota-se em regra a exasperação. Esse sistema que recomenda a aplicação da pena mais grave aumentada de determinada quantidade em decorrência dos demais crimes. E aqui, cuidado, tá? É diferente do concurso formal. Aqui é de 1/6 até 2/3. Ok. E lá, diz o seguinte, que, cuidado, pois, se for o crime continuado específico, ou seja, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa contra vítimas diferentes, aí o juiz pode aumentar a pena até o triplo, tudo bem? Então, ó, a regra de continuidade delitiva comum é essa que a gente examinou em primeiro lugar. Aplica a exasperação, mas o somatório ali é de uma fração de 1/6 até 2/3. Agora, se você tiver crimes violentos contra vítimas diferentes, aí o juiz ele pode até triplicar a pena de uma das infrações. Imagina que o sujeito, então, ele é um serial killer. Ele vai lá e mata vítimas em série, né? Então, toda segunda-feira, ele mata uma pessoa. Ele pega uma pessoa na rua, leva até a casa dele, corta o pescoço dessa pessoa e guarda escondido. E aí descobre-se lá no 11º homicídio que ele praticou toda essa série de homicídios. Em mesmas circunstâncias de tempo, local, o método que ele utilizou foi o mesmo para matar todas as vítimas. Gente, nós vamos reconhecer nesse caso o crime continuado, sim, é perfeitamente possível, tá bem? Mas atenção, aqui o juiz ele não vai precisar se limitar àquelas frações de 1/6 até 2/3. Ele pode pegar a pena de um dos homicídios, a maior, e aplicar vezes 3, entendeu? Beleza? Então toma cuidado com essa regra específica que aparece no parágrafo único. Bom, ainda falta a gente verificar aspectos jurisprudenciais com relação ao crime continuado, à continuidade delitiva. Vamos juntos então ver o que o STJ e que o STF já decidiram sobre esse instituto? Acompanha comigo aqui que esse ponto ele é muito importante, principalmente para provas, tá bem? E para a sua atuação prática também lá no futuro. Olha só, a continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 dias, ok? Então, o que o STJ trouxe aqui? Ele trouxe um critério para não virar uma zona na prática, certo? Para os juízes não reconhecerem tempos absurdos entre uma infração e outra. Ele falou, ó, entre cada uma das infrações tem que ter um intervalo máximo aí de 30 dias. É claro que na prática pode ser flexibilizado isso, mas não pode passar muito além desse critério. Então, você tem uma sucessão de furtos. Entre cada furto que aconteceu, não pode passar um período de 30 dias. Na prática, a gente vê muito também o crime de tráfico de drogas, né? O sujeito toda semana ele vai lá e comercializa droga. E ele é preso depois em razão do tráfico de drogas. E percebe-se que ele praticava ao longo de várias semanas. É perfeitamente possível você reconhecer o elo de continuidade. Se nesse caso nós tivermos um intervalo entre um tráfico e outro de até 30 dias. Isso é muito importante, porque isso aqui simboliza um critério para a gente mensurar o que aparece na lei como o tempo entre cada uma das infrações. Legal? Agora, outro critério que o STJ já fixou como tese é muito interessante, que diz que a continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas. A lei fala que tem que ter também uma semelhança de lugar, certo? Então, necessariamente, a sucessão de crimes aqui não precisa ser na mesma cidade, né, no mesmo espaço territorial. Mas o STJ fala, ó, pode ser em espaços diversos, desde que seja em cidades vizinhas ou cidades que façam divisa uma com a outra, que seria aqui o termo limítrofe, ok? Então, fica ligado com essa questão. Gente, esse é o critério, então, para você mensurar o lugar. Na prática, a gente poderia reconhecer isso aqui da seguinte forma. Imagina que
eu e você, nós estamos associados para a prática de infrações penais, para a prática de crimes. Então, 288 do Código Penal. E a gente pega e estoura caixas eletrônicos em determinadas cidades, né? Eu moro aqui em Cascavel, certo? E aí o que acontece? A gente explode um caixa eletrônico numa agência aqui em Cascavel, depois a gente vai ali para Céu Azul, explode outra agência e pega o dinheiro ali dos caixas eletrônicos, vai até Matelândia, explode lá no outro dia a gente chega em Foz do Iguaçu e assim por diante, entendeu? Inclusive, na prática, geralmente essas organizações, né, essas associações criminosas, elas atuam dessa forma, né, atacando sempre cidades ali próximas. E, nesse caso, isso não impede o reconhecimento da continuidade delitiva para o STJ. Se as infrações elas forem praticadas em cidades que guardem um certo grau de proximidade, sejam próximas ou ainda vizinhas. O que não pode é você reconhecer continuidade se eu pratiquei um crime em Cascavel, o outro crime em São Paulo, o outro lá em Salvador, entendeu? Aí não dá, beleza? O que mais que o STJ já pacificou? Aqui comigo, que a continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos cometidos com modos de execução diversos, beleza? Se mudar o modo de execução para a prática de um delito para o outro, aí também você está inviabilizado de reconhecer esse benefício, de aplicar esse regramento do crime continuado. Então, num caso a gente teve um roubo que o sujeito empregou uma faca para ameaçar a vítima. E aí no outro dia ele foi lá e praticou outro roubo, mas nesse roubo ele usou uma arma de fogo de uso proibido. Então já tem circunstâncias diferentes, modo de execução diferente. Aí a gente não pode reconhecer continuidade entre um roubo e outro. Não dá para aplicar esse benefício aqui, entendeu? E aí qual regra que eu vou aplicar? Eu tenho duas condutas, dois crimes. Aí você pega a regra lá de concurso material, beleza? Soma as penas. Vamos adiante. Comigo aqui. Para a caracterização da continuidade delitiva, são considerados crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal, tá bem? Então, para você reconhecer continuidade delitiva, tem que ser o crime previsto no mesmo tipo penal. Tem que ser, então, por exemplo, furto, roubo do caput. Não pode, como o STJ já decidiu, reconhecer continuidade entre roubo e latrocínio, tá bem? Embora sejam crimes contra o patrimônio, aqui é diferente a situação, não é o mesmo tipo penal propriamente dito. Roubo e extorsão, entendeu? Não dá para você reconhecer nessas hipóteses. Dá para você reconhecer quando forem crimes idênticos. Homicídio, homicídio, homicídio. Por exemplo, aborto, aborto, aborto. Estupro, estupro, estupro. E assim por diante. Beleza? Vamos lá, comigo na tela. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Nesse sentido, a gente tem até uma súmula do STF 497. É o ponto que eu já destaquei lá nas regras de concurso formal. Toda vez que você se deparar com concurso de crimes e prescrição, você computa a prescrição de forma isolada para cada uma das infrações. Se você parar para pensar em crime continuado, você tem então, por exemplo, o sujeito praticou um tráfico de drogas no mês de janeiro de 2020, depois praticou outro tráfico em fevereiro de 2020, praticou outro tráfico em março de 2020, beleza? O que eu vou fazer? Reconhecendo a regra ali de continuidade delitiva, eu vou pegar apenas de um tráfico e somar uma fração correspondente. Beleza, isso é a regra para pena. Mas para prescrição, eu vou computar a prescrição contando esses fatos de forma isolada. Então, por óbvio, o tráfico de janeiro vai prescrever um mês antes do tráfico de fevereiro e assim sucessivamente. Beleza? Então, prescrição conta-se de forma individualizada para cada uma das infrações penais. Show? Vamos lá. E aqui, nessa tela, a última observação, ela é muito importante porque o STF, ele tinha uma súmula, que era a súmula 605, tá? Que vedava o reconhecimento de crime continuado em se tratando de crimes contra a vida. No entanto, esse entendimento está superado, certo? Então, você tem que cuidar que hoje os tribunais, eles admitem continuidade delitiva nos crimes contra a vida, sim. Então é perfeitamente possível você reconhecer continuidade delitiva em homicídio, em aborto. Então imagina só um médico que tem uma clínica clandestina. Todo dia ele pratica aborto. É possível a gente reconhecer
aqui a continuidade delitiva. Compreendeu isso aqui? Beleza? Vamos adiante. Olha só, na continuidade delitiva prevista no caput do artigo 71, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, metade para 6, 2/3 para 7 ou mais. Exatamente o mesmo critério que a gente viu lá na regra de concurso formal próprio, certo? Então, o número de infrações penais está proporcionalmente relacionado ao aumento da fração. Então, se eu tenho 2 crimes, aumenta 1/6 e assim sucessivamente. Só perceba que aqui a única diferença é que a gente pode chegar a 2/3. Lembra que lá no caso de concurso formal parou na metade, que é a previsão máxima que nós encontramos na legislação. De olho na tela, vamos lá, mais uma questão jurisprudencial aqui, e essa daqui é um pega de concurso público, mas gigantesco, tá? Olha só isso aqui, se aparecesse uma alternativa na sua prova com esse enunciado, você marcaria como certo ou errado? Leia aqui comigo. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva ou da permanência. Cuidado, tá? Eu vou fazer um esquema na lousa para você compreender isso. Isso está certo. Isso é súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 711. Olha aqui comigo. Gente, imagina que o sujeito, então, praticou um crime aqui de tráfico, certo? Praticou lá o tráfico em janeiro de 2020, beleza? Aí passou um tempo lá, ele praticou outro tráfico em fevereiro de 2020. E aí ele praticou um outro tráfico em março de 2020. Só que aí a polícia pegou, a casa caiu. Beleza. Reconheceu aqui, nesse caso, que é perfeitamente possível aplicar as regras de crime continuado. Por quê? As infrações são as mesmas, não decorreu mais de 30 dias entre cada um dos fatos, certo? O crime de tráfico de drogas era praticado da mesma forma. Então, se a gente aplicar a regra de crime continuado, o que você vai fazer nesse caso? Presta atenção aqui comigo. Você vai pegar a pena de um dos tráficos, certo? Se forem todas idênticas, qualquer uma delas. Se uma for maior que a outra, aí pega a maior e vai somar uma fração. Então, se eu tenho 3 aqui infrações, eu somo 1/5, igual a gente viu. Beleza. Mas não é isso que a súmula está falando. A súmula está falando o seguinte. Presta atenção aqui comigo. Se porventura, imagina que aqui, na metade de fevereiro, o legislador vem com uma lei nova que aumenta a pena do tráfico de drogas, essa lei nova, que é mais gravosa, vai se aplicar aos tráficos anteriores? E aí? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Porque, nesse caso, vai, tá? Vai, porque a gente tem uma hipótese aqui de crime único, tá bem? É uma ficção jurídica e se vier uma lei no meio do caminho mais gravosa, uma novatio legis impeius, isso não inviabiliza que essa lei seja aplicada aos fatos, inclusive anteriores a vigência dela, desde que exista elo de continuidade delitiva, tá bem? Então isso aqui, pessoal, é muito importante você guardar, porque você aprende lá na teoria geral da norma o seguinte, que se vem uma novatio legis impeius, ou seja, uma lei que torna mais gravosa a pena, essa lei ela não retroage, entendeu? Então, continua guardando isso, mas você não pode esquecer dessa questão que envolve o crime continuado. E o mesmo raciocínio envolve também o crime permanente. Imagina só um crime de sequestro. Vamos aqui na lousa. Olha só. Imagina que a vítima é capturada pelo sequestrador em janeiro de 2020. E aí o que acontece?
ela fica lá, certo? No lugar clandestino, escondida, refém, até março de 2020. Só que no meio do caminho, vem o legislador e fala, ó, vou aumentar a pena do sequestro. Vem uma lei aqui que aumenta a pena. A pergunta é, essa lei nova, que é mais gravosa, aplica-se a esse crime aqui permanente, a esse sequestro? O crime permanente é aquele que a consumação ela se prolonga no tempo. E aí o STF vai falar que aplica-se sim. Beleza? Ainda que o início ali, certo, da consumação, ela tenha ocorrido anteriormente, a vigência da lei. Mas como a consumação ela fica se prolongando no tempo, e aí a vítima foi resgatada só depois que entrou em vigor a lei mais gravosa, aplica-se nesse caso a lei mais gravosa. Então o mesmo raciocínio do crime continuado aplica-se também no crime permanente. Cuidado com isso aqui é um baita pega de prova, beleza? Vamos lá, pessoal. Caminhando aí já para a nossa reta final, eu quero destacar para vocês o conteúdo relacionado à multa no concurso de crimes. Então, para a gente fechar, multa, aqui eu estou me referindo à pena de multa, certo? Todas as regras que a gente viu anteriormente, elas pertencem às penas privativas de liberdade, né? Por isso que eu estava falando lá em 12 anos, 10 anos, ok? Bom, com relação à pena de multa, a gente já tem uma aula aqui no canal específica. Eu vou deixar um card aqui relacionado para você acessar a aula de pena de multa, beleza? Vai estar aqui em cima. Agora, como é que funciona a pena de multa no concurso de crimes? Vamos lá e vamos ver o que fala o Código Penal. O Código Penal diz o seguinte no artigo 72, que no caso de concurso de crimes, as multas aqui são aplicadas de forma distinta e integralmente. Em outras palavras, aqui nós vamos ter a seguinte situação. Se você se deparar com as regras de concurso material, com relação à multa, nós também vamos somar as penas. Beleza? Se você se deparar com a regra de concurso formal, seja o concurso formal próprio ou impróprio, com relação à multa, nós vamos somar também. Beleza? Nós vamos somar. Só cuidado. Se eu estiver falando de privativa de liberdade, muda, né? Se é concurso formal próprio, aí é a exasperação de 1/6 até metade. Se é concurso formal impróprio, nas penas privativas de liberdade, aí você soma as penas. Beleza? Guarda isso. Agora, na multa, sempre você vai somar, independentemente da espécie de concurso formal. O problema que a gente tem é com relação ao crime continuado. Olha aqui no quadro comigo. Com relação ao crime continuado, nós temos uma divergência, galera. Nós temos uma divergência. Que eu vou pedir para você anotar no seu material o que eu vou falar agora. Olha, a doutrina e a jurisprudência, notadamente do STJ, o próprio STJ, você vai encontrar julgados em dois sentidos relacionados, multa e crime continuado. E a doutrina também, dependendo do autor que você pegar, um vai defender que, ó, em se tratando de crime continuado, vale a regra ali do artigo 72, certo? Então você vai aplicar de forma cumulativa a multa com relação a cada uma das infrações, ou seja, você vai somar tudo. Agora, tem outra parcela da doutrina que vai dizer para nós, não, você vai pegar uma das penas de multa, a maior, e aí você vai aplicar uma fração de aumento, exatamente como você faz com a pena privativa de liberdade, entendeu? Então, parte da doutrina adota, com relação aqui ao crime continuado, a regra da soma, o critério, então, da acumulação, e outra parte da doutrina fala, não, a gente tem que aplicar o critério da exasperação, obedecendo
a mesma regra da pena privativa de liberdade. Isso porque se discute a natureza aqui do crime continuado. Há uma parcela da doutrina que não concorda que crime continuado seja uma espécie de concurso de crimes. Por isso que a gente tem essa divergência. Infelizmente o STJ ainda não pacificou essa discussão. Então, por exemplo, isso aqui pode cair numa prova objetiva? Não vai poder cair. Se cair de acordo com o STJ, o próprio STJ tem decisão falando que no caso de concurso aqui, no caso de crime continuado, a multa soma e o STJ mesmo fala que em caso de pena de multa e crime continuado, a pena é exasperada, entendeu? Então há uma clara divergência aqui dentro desse nosso Tribunal Superior. Então é isso que você tem que anotar no seu material. Com isso, pessoal, a gente finaliza mais um encontro de direito penal. Eu espero que você tenha gostado e que você continue acompanhando aqui as nossas aulas aqui no meu canal. Não deixa de dar um like aqui no vídeo, porque isso é muito importante, e deixar o seu comentário. E além disso, se inscreva no canal. E eu te espero no próximo encontro de direito penal. Até a próxima!